Juntos novamente para a leitura do livro Voo da Esperança. Livro esse inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, escrito pelo médium Voine Figner Sachetin. Capítulo 12. A formação. A roda da vida foi girando na velocidade que o respeito e a dignidade davam ao cidadão brasileiro. Em São Paulo, em quase todo o Brasil, o trabalho gratuito de cidadãos que entravam na política valorizava o estado do país. A terra natal, a pátria, era respeitada. Era sábado. Os pais de Pedrinho acompanhavam-no à festa do 9 de julho na escola. As vozes dos professores, funcionários e alunos se encheram de orgulho quando cantavam o hino nacional brasileiro, que sabiam de cor desde o segundo ano do curso primário. A festa se prolongou. Pedrinho declamou uma poesia de Olavo Bilac, que não cabe aqui a gente recitar. Os versos decorados durante quase um mês. Na solenidade foi premiado um aluno de outra classe, Zezinho, por ter tirado as melhores notas naquele mês. No mês anterior, fora pego durante uma prova colando de um caderno. O diretor colocou-lhe no peito pequeno laço de fita formando um V, tendo de um lado as cores da bandeira de São Paulo e do outro as cores do Brasil. Zezinho sorriu emocionado. A escola toda observava o diretor. É assim que se forma um cidadão. Mês passado desobedeceu a lei, faltou com a dignidade. Hoje, por ter mudado, é premiado. Toda a sua vida de estudante vai ser de notas altas. Os dois meninos, Pedrinho e Roberto, adotaram-se mutuamente como irmãos. Entraram na faculdade de tecnologia, depois de concorridos exames. Desde a infância, os pais de Pedrinho e de Roberto não gastaram um centavo em escolas e agora contavam com uma faculdade gratuita do governo. Sabendo falar em público, Pedrinho candidatou-se a presidente do diretório acadêmico e Roberto a vice. A simpatia e principalmente a formação moral que todos lhes percebiam nas atitudes os elegeu. Os dias foram passando. A faculdade de tecnologia lhes apontava dezenas de carreiras que poderiam complementar o aprendizado teórico, começando nos bancos escolares. Começaram a pensar em voar. A profissão de piloto os entusiasmava. Num domingo do mês de setembro, no pátio do Aeroclube, viram um grupo de moços na tradicional comemoração do batismo de óleo. Isso registrava os primeiros passos na carreira de piloto. Eles se aproximaram do grupo. Os moços, em número de 6, tinham feito o chamado voo solo, quando sozinho se tira a máquina do chão para voar pelos céus e voltar. Por sorteio, cada um tornou a voar sozinho, rindo como se fossem os conquistadores do mundo. Juntaram-se tirando a camisa, comandados por 4 pilotos professores. O cheiro e o aspecto pegajoso do óleo não lhes impediram a imensa alegria. Logo depois abriu-se uma mesa de doces para festejar com os familiares o início de uma carreira. No fim da festa, Pedrinho e Roberto dirigiram-se à secretaria do Aeroclube para informações. Os custos do curso poderiam ser cobertos pelos ordenados do supermercado. Ansiosos, os dois foram rolando. Começaram as aulas teóricas com Pedrinho, Roberto e mais 4 jovens. No hangar do Aeroclube eram dadas aulas teóricas 4 vezes por semana, durante a noite. O rigoroso curso, um dos melhores do Brasil, ensinava cálculos de rotas, velocidade de voo, geografia, mecânica, legislação, aeronáutica, meteorologia, preparando bem o futuro piloto. Eles esticavam o dia até altas horas da madrugada. Se é para fazer, vamos fazer com perfeição, disseram as mães. Depois do exame médico, o aluno iniciava o curso teórico e depois o prático, quando se sentava na cabine de comando da pequena aeronave, estando às duas costas o professor. Cada movimento das alavancas de comando na frente repercutia nas alavancas de trás. Quando Roberto sentou-se, o piloto pediu-lhe para relaxar, olhar para frente, tendo como linha o horizonte, a base inferior da própria cabine. Roberto, misturando ansiedade e esperança, medo e entusiasmo, sorriu feliz. Quase ao mesmo tempo, num outro Paulistinha é o nome do avião, Pedrinho iniciava sua aula. Depois dos procedimentos de segurança, a hélice foi girada com a mão para ligar o motor com um toque especial, sem risco de acidente. A hélice girou 1, 2, 3 vezes, torcendo indecisa, até o motor rodar com firmeza. O nível de combustível, que era mostrado por uma haste metálica, como uma boia, ajudava o planejamento da viagem.
Esse arame, peça muito importante da segurança do avião, era visto a todo instante à frente do para-brisa do piloto. Os tripulantes colocaram o cinto e a pequena máquina começou a taxiar na pista. O aviãozinho parecia um sonho, levando no seu interior um futuro piloto brasileiro. O sagrado Paulistinha, que ensinou tantos pilotos da Força Aérea Brasileira, era uma joia que lembrava o inventor do avião, o cientista Patrício Roberto Santos Dumont, varando os céus de Paris ao contornar a Torre Eiffel com seu Demoiselle. O primeiro voo de Roberto também lembrava o início de uma nova era. Ele emocionou-se ao zigue-zaguear uma pista. Pela frente do para-brisa passa um urubu teimoso que se atreve a espionar o aeroplano. E o que vamos fazer com o intruso? Nada. Quando nos aproximarmos, ele voará. De repente, o pássaro negro bateu asas e desapareceu. Andaram muito, treinando taxiar na pista enorme. A pergunta mostrou ao instrutor que se tratava de um futuro piloto muito cauteloso. Teremos bastante combustível para decolar, voar e aterrissar? O moço sorriu. Teremos o suficiente até para fazermos vários pousos e decolagens. Chegaram à cabeceira da pista, Roberto freou a aeronave com muita força. Ela balançou violentamente e estacionou. Pelo lado direito, percebeu o companheiro Pedrinho no seu Paulistinha amarelo ouro. As rodinhas começaram a rolar rápidas pelo asfalto. O instrutor recomendou-lhe segurasse levemente a alavanca de controle para sentir as reações do comando. No voo, o avião foi se aproximando do edifício do Banco do Estado de São Paulo, antigo marco da grandeza da independência econômica do estado mais rico do país. Ganhando altura, mais à direita, surgem as paredes envelhecidas do edifício Martinelli. Roberto, encantado com o panorama, respirou fundo, descontraiu-se, segurou a alavanca, olhou longe no horizonte, parecendo ver o próprio futuro. Parecia-lhe róseo com o panorama que ali estava enfeitado por um bando de pássaros que talvez morassem pelos lados do viaduto do Anhangabaú. Passou-lhes na frente, fazendo uma curva suave. O instrutor sentiu confiança do aluno e deixou-o comandar o voo. O moço sorriu deslumbrado. Aquele céu azul, aquelas nuvens brancas, aquele mundo cheio de esperança. Lá embaixo, tudo parecia pertencer-lhe. O professor, para testá-lo, aproximou de uma nuvem branca e choca o para-brisa contra ela. No susto, Roberto não sabia explicar porquê, assaltaram-lhe algumas lembranças, como um filme antigo. Ele viu no fundo branco cenas de uma batalha, com ele montado num cavalo soberbo, celeiros queimando, uma correria levando de roldão algumas dezenas de cavalos. Um passe de mágica, pareceu-lhe que as mulheres típicas camponesas europeias brotavam da fumaça branca, da nuvem que deslizava tranquilamente no céu de São Paulo. Aquela sensação deveria marcar-lhe para sempre o momento do seu primeiro voo. Um objeto amarelo-ouro apareceu-lhe no campo visual. Respirou fundo e sorriu. Como ele, o companheiro, também estava voando. Meus amigos, o nosso passado está sempre dentro de nós. Nós carregamos o nosso passado por toda parte. Não é mesmo? E com isso vamos aprendendo o passo a passo da vida. Um abraço a todos vocês e eu os espero no próximo capítulo.